Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosiara Araújo, eu sou professora de redação e hoje estou aqui para analisar juntamente com vocês um dos critérios de correção do texto dissertativo argumentativo que faz referência à norma culta da língua portuguesa, a compreender o domínio da norma culta da língua. E esse domínio da norma culta vai envolver três áreas específicas. A primeira área que chamamos de uso da modalidade escrita formal. Dentro dessa modalidade, trabalharei a questão oralidade e a ideia de norma culta, norma formal versus a informal. E nesse critério também vou trabalhar o item 2, que é obediência às regras gramaticais, mas especialmente nós vamos focar os principais desvios gramaticais cometidos na produção de um texto. E o terceiro critério, que trabalharei dentro do nível domínio de línguas, domínio da linguagem, nós vamos trabalhar a questão de estrutura sintática. E entendam exatamente esses critérios como específicos para a produção de texto. São esses itens dentro da norma culta da língua portuguesa que são mais exigidos dentro de uma produção de texto. É por isso que vou me focar durante esses vídeos, esses próximos vídeos que iremos trabalhar, o critério de domínio de língua da língua portuguesa, esses três critérios. E eu gostaria de começar a trabalhar com vocês o critério oralidade, o critério do uso da modalidade escrita formal quando falamos de oralidade. Em primeiro lugar, nós temos que entender a situação comunicativa em que nos encontramos. Está sendo exigido, via edital, via normas da banca examinadora que nós iremos prestar, vestibular ou concurso, o domínio da língua portuguesa, o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. No Enem, isso é avaliado no critério de competência 1. Nos demais vestibulares e concursos, é um dos critérios de correção, não tem uma nomenclatura específica como no Enem, porém os itens de correção são exatamente os mesmos. Então, trabalharei com vocês a ideia de nós precisamos evitar as expressões comuns da oralidade. Teve uma edição do Enem em 2017 que pediu para que os candidatos evitassem expressões como né, tá, ok, enfim e afinal. Posteriormente, nos demais manuais do Enem, essas expressões não foram cobradas, mas acredito que elas não deixaram de valer. Eu acredito que vocês não devam utilizar expressões como o agente, o pra. O agente que eu digo é em relação a nos referir a nós vamos, ou a gente vai. Evitem a expressão a gente vai em detrimento de nós vamos, por exemplo. Eu quero que vocês evitem expressões que são marcas da oralidade, como expressões bem, vírgula, podemos concluir que, bom, vírgula, podemos analisar que. Essas expressões que são típicas de quando se fala, especialmente aquelas que ficam testando o canal de comunicação como o tá, ou ok? Tem professores que falam, certo? Fala, certo, gente? Fala, certo, pessoal? E essas marcas, não, ok, são extremamente necessárias que se evite na produção de texto, porque elas são marcas comuns da oralidade, são itens que testam se o autor, melhor dizendo, se o receptor da mensagem está prestando atenção na gente, e é muito comum que usemos esse tipo de expressão para manter a atenção de um público, por exemplo. Quando estamos em sala de aula, ficamos o tempo todo, estão entendendo, galera? Pessoal, vocês estão prestando atenção? E lá no texto, às vezes, há um bom, vírgula, podemos analisar que, ou né, ou tá, ou ok. E assim a gente marca expressões que são típicas de quando estamos conversando. Expressões que, quando estamos falando aqui, em um momento descontraído, utilizamos o a gente, o pra, o vocês. E lá na nossa produção de texto, nós precisamos utilizar a norma padrão, a norma culta.
Não necessariamente aquela linguagem rebuscada, erudita, com palavras que nem nós mesmos dominamos, mas sim com a forma culta de se falar, evitando a oralidade. Então a primeira coisa que eu peço, que dentro da produção de texto, no critério domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, que evitemos utilizar expressões típicas de oralidade. E quero incluir, dica minha, não que eu tenha visto em algum manual, mas dica minha, que você utilize, eu não quero que você utilize expressões populares, ditados populares, por exemplo, gírias, mesmo que estejam entre aspas, são gírias. Não importa se você põe aspas ou não, elas não deixam de ser gírias. Teve uma vez que eu estava escrevendo sobre o SUS, no Sistema Único de Saúde, como direito universal e gratuito, eu usei a expressão gratuita entre aspas, porque de fato a gratuidade parte do pressuposto que na hora de sermos consultados, atendidos em uma unidade básica de saúde, não necessitemos pagar pela consulta, mas teoricamente elas são pagas pelos nossos impostos. É por isso que eu utilizei a expressão gratuita entre aspas, né? Mas eu não quis ser irônica, eu não usei uma gíria, eu exatamente utilizei a expressão gratuita com essa duplicidade de sentido. As aspas servem exatamente para expressar essa duplicidade de sentido ou a ironia até, mas não para justificar o uso de uma gíria. Então, tentem evitar o uso dessa linguagem regional, a linguagem em gírias, as linguagens com ditados populares. Evitem ao máximo se apegarem a coisas abstratas ou a coisas típicas da nossa oralidade, especialmente as regionais. E assim a gente vai manter um padrão de correção. Por que que eu digo isso? Não porque eu já tenha visto em manuais de correção ou em cursos de correção que eu já fiz ao longo de minha vida, mas simplesmente porque eu tenho a mania, a tendência de acompanhar, de seguir algumas pessoas que eu sirvo, eu tenho como modelo de referência para que me ensine, para que eu possa aprender mais. E uma delas é o Francisco Platão Savioli, que deu uma entrevista em 2008, 2009, 2010, na revista Língua Portuguesa, edição especial Redações, e que lá ele mencionou a ideia de se evitar o ditado popular. Tem um capítulo especial da revista Língua Portuguesa que traz uma série de ditados populares comuns na redação e que não são de bom gosto dos corretores, embora não faça parte de um critério de correção. É por isso que eu peço a partir de agora que tentem ao máximo evitar ferir a subjetividade dessa correção. Eu digo subjetividade pela mania que temos de levar para o lado profissional o nosso gosto pessoal. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se você está discutindo um texto que trabalha a questão religiosa, por exemplo, essa semana eu li um texto em que a aluna trouxe uma pesquisa de um filósofo conhecido até, lembro agora o nome, mas que ele relacionava que as pessoas que são evangélicas tinham, na pesquisa, de acordo com a pesquisa apresentada por essa aluna, tinham um maior domínio da educação financeira quanto em detrimento das pessoas que não eram evangélicas. E esse tipo de exemplificação meio que teve um tom de religiosidade no meio. Essa pesquisa em especial apontou que os católicos são as pessoas que menos tinham educação financeira. E eu comentei na redação dessa pessoa que ela evitasse utilizar esse tipo de comparação, mesmo que tenha sido um estudo oficial feito por um filósofo. Não importa. No entanto, entendam que por trás daquela correção, daquela banca examinadora, tem uma pessoa que pode ser católica, que pode ter se ofendido com a dica. E pessoas que, pela experiência com a religiosidade, não conseguem separar a sua vida espiritual da sua vida profissional. Então é melhor você evitar falar mal do Flamengo, falar mal do PT, falar mal da questão LGBT. Seja neutro por uma questão subjetiva, por uma questão de ética, inclusive. Então, prefiram evitar ao máximo a menção a expressões que, mesmo que sejam fruto de uma pesquisa, é melhor você evitar esse tipo de argumentação. Eu peço, inclusive, a alunos meus que evitem a ideia de se mostrar religioso, determinada opção religiosa ou sexual dentro do texto, pela questão de não ter um subjugamento de um corretor
que seja preconceituoso. Quem é que vai saber? Quem é que está por trás dessa correção? De modo que, a partir do momento em que eu entendo como tudo isso funciona, eu trabalho de forma mais neutra na minha redação, trago argumentos mais factuais, utilizo uma linguagem que se apegue menos às expressões populares e regionais, especialmente às gírias, e mantenho a modalidade escrita formal, que evite a oralidade. E assim eu consigo maior sucesso, especialmente, como falei, pela questão subjetiva da correção.